IHS capítulo 6. Parte 3 de 5. Os comentários são de Michael Robbins. A Loja dos Mestres. Neste momento particular, o Mestre M, o Mestre KH e o Mestre Jesus estão interessados em estreita colaboração com o trabalho de unificar, tanto quanto possível, o pensamento oriental e ocidental, de modo que as grandes religiões do Oriente, com o desenvolvimento posterior da fé cristã em todos os seus muitos ramos, podem beneficiar-se mutuamente. Assim, espera-se que eventualmente uma grande Igreja Universal venha a existir. Comentário. O livro Iniciação Humana e Solar foi escrito há mais de 80 anos. Desde então, temos visto um tremendo movimento em direção exatamente ao que está descrito no parágrafo acima, a unificação do pensamento oriental e ocidental. Os mestres KH e Jesus trabalham em estreita colaboração com o campo da religião. É interessante que o mestre M, que trabalha não tanto com a religião, mas com as organizações e escolas esotéricas do mundo, coopere com os mestres KH e Jesus para que uma grande igreja universal possa surgir. Esta igreja será certamente presidida pelo Cristo e representará a sua influência numa espiritualidade universal, incluindo os melhores valores das várias religiões que estarão unidas nesta igreja. Uma pequena reflexão sobre a magnitude da tarefa revelará que os raios 1, 2 e 6 são todos necessários para alcançar o sucesso. O poder de síntese, intimamente relacionado ao primeiro raio, é indispensável nesta tarefa. Voltando ao texto. O Mestre Jesus, que é o ponto focal da energia que flui através das diversas igrejas cristãs, está atualmente vivendo em um corpo sírio e habita em determinada parte da Terra Santa. Ele viaja muito e passa um tempo considerável em várias partes da Europa. Ele trabalha mais especialmente com as massas do que com indivíduos, embora tenha reunido ao seu redor um corpo bastante numeroso de alunos. Ele está no sexto raio da devoção, ou idealismo abstrato, e seus alunos são frequentemente distinguidos por aquele fanatismo e devoção que se manifestaram nos primeiros tempos cristãos entre os mártires. Ele próprio é antes uma figura marcial, um disciplinador e um homem de governo e vontade de ferro. Ele é alto e magro, com um rosto longo e magro, cabelos pretos, pele pálida e olhos azuis penetrantes. O seu trabalho neste momento é extremamente responsável, pois a ele é dado o problema de conduzir o pensamento do Ocidente do seu atual estado de agitação para as águas pacíficas da certeza e do conhecimento, e de preparar o caminho na Europa e na América para a eventual vinda do instrutor do mundo. Ele é bem conhecido na história bíblica, vindo antes de nós primeiro como Josué, o filho de Nun, aparecendo novamente no tempo de Esdras como Jeshua, recebendo a terceira iniciação, conforme relatado no livro de Zacarias, como Josué, e no Evangelho. História ele é conhecido por dois grandes sacrifícios, aquele em que entregou seu corpo para o uso de Cristo, e pela grande renúncia que é a característica da quarta iniciação. Como Apolônio de Tiana, ele recebeu a quinta iniciação e tornou-se um mestre de sabedoria. Desde então, ele permaneceu e trabalhou com a igreja cristã, promovendo o germe da verdadeira vida espiritual que pode ser encontrada entre os membros de todas as seitas e divisões, e neutralizando, tanto quanto possível, os erros e enganos dos clérigos e dos teólogos. Ele é distintamente o grande líder, o geral e o executivo sábio, e nos assuntos da igreja ele coopera estreitamente com Cristo, agindo como seu intermediário sempre que possível. Ninguém conhece tão sabiamente como ele os problemas do Ocidente, ninguém está tão intimamente em contato com as pessoas que defendem tudo o que há de melhor nos ensinamentos cristãos, e ninguém está tão consciente da necessidade do momento presente. Certos grandes prelados das igrejas anglicana e católica são seus sábios agentes. Comentário. Não é notável encontrar o Mestre Jesus, o ponto focal da energia que flui através das igrejas cristãs, vivendo na Síria. Ao escrever sobre as 14 novas escolas esotéricas que irão precipitar-se no futuro da humanidade, a Síria, ou alternativamente, a Grécia, é considerada um dos locais possíveis para uma escola preparatória. É interessante e esperado que o Mestre Jesus viajasse muito. O fato de ele passar muito tempo na Europa deve estar relacionado com o desenvolvimento do cristianismo nas nações europeias. Assim como os mestres MKH, o Mestre Jesus tem muitos alunos, sendo alguns deles alunos conscientes de uma relação direta com o Mestre. Ainda há um grande número de almas do sexto raio em encarnação e as suas necessidades devem ser satisfeitas por aqueles que conhecem o valor do sexto raio e como ele deve ser usado para propósitos evolutivos.
As massas, com quem o Mestre Jesus trabalha principalmente, são muito qualificadas pelo sexto raio de devoção e idealismo, um raio que se relaciona diretamente com o plexo solar e com o corpo emocional que tem sido o foco predominante da consciência de massa. É interessante que os alunos do Mestre Jesus sejam frequentemente caracterizados não apenas pela devoção, mas por um fanatismo que lembra os mártires dos primeiros tempos cristãos. Entre alguns grupos islâmicos encontramos agora esta mesma tendência para o martírio. Dizem-nos que Maomé, um iniciado muito elevado, foi ou é discípulo do Mestre Jesus, por isso podemos compreender que o fanatismo do sexto raio é uma presença significativa na religião que ele fundou. O raio que incide através do Mestre Jesus é chamado raio da devoção ou idealismo. Nesta referência, Mestre Deca especificou que é o raio do idealismo abstrato. Muitos dos adeptos deste raio procuram valores e qualidades que não estão incorporados na forma, como a conhecemos. Seu tão almejado objetivo é abstraído de qualquer forma de incorporação no plano físico. Talvez seja por isso que vários dos que pertencem ao sexto raio têm sido destruidores de ídolos. Eles insistiram que a deidade não pode ser confinada à forma e é grande demais para ser sugerida por qualquer forma. Eles se recusam a ver a sua visão de uma abstração última, deidade, comprometida por qualquer aproximação. Outros neste raio caem na idolatria, adorando a imagem quase mais do que a realidade que ela representa. A seguinte descrição do Mestre Jesus é muito diferente da imagem apresentada em muitas igrejas cristãs. Ele próprio é antes uma figura marcial, um disciplinador e um homem de governo e vontade de ferro. Ele é alto e magro, com um rosto longo e magro, cabelo preto, pele pálida e olhos azuis penetrantes. Podemos ver a influência do planeta do sexto raio, Marte, nesta descrição. É evidente em palavras como marcial, disciplinador e ferro, o metal de Marte. O fato de seus olhos serem penetrantes é outra evidência da influência marciana. Toda a descrição é de natureza espartana. A própria Esparta parece ter estado sob a influência marciana, reforçada por Saturno. A vibração apresentada é muito diferente daquela do Sr. Maitreya, o Cristo, no segundo raio. Nós, como mônadas, estamos ligados a outros planetas que não a Terra, e parece razoável propor que o Mestre Jesus, talvez como mônada espírito, esteja intimamente ligado ao planeta vermelho, Marte. Netuno do sexto raio também pode ser para ele uma fonte de inspiração. A face longa e fina pode ser uma característica a ser observada quando se procura identificar os tipos de sexto raio, pois as pupilas de um determinado raio podem tender a se parecer com seu protótipo, seu mestre. A descrição longo e fino sugerem a cruz cristã, a cruz de braços longos, em vez da mais ampla, aquariana, cruz de braços iguais. A tez pálida sugere uma relação com a lua pálida das imagens poéticas. Assim como o Sol está relacionado com o segundo raio, o sexto raio está relacionado com a Lua, e sua tarefa é elevar a natureza lunar à natureza solar. O tibetano fala da necessidade de desembaraçar os fios de ouro e de prata da história do Evangelho, Ri 93. Os fios de ouro relacionam-se com o papel do Cristo, e os fios de prata com o papel do iniciado, Jesus. O ouro é o metal do Sol, assim como a prata é o metal da Lua. Uma das grandes necessidades daqueles que são cristãos é distinguir entre os dois membros cooperantes da hierarquia espiritual, o Sr. Maitreya no segundo raio de amor-sabedoria e o Mestre Jesus no sexto raio de devoção e idealismo abstrato. Quando a verdade desta dupla participação no fenômeno Cristo Jesus for reconhecida e admitida, surgirá uma grande e salutar alteração na compreensão e na perspectiva. Os olhos azuis são os olhos do idealismo. Tanto o segundo raio quanto o sexto raio estão conectados com a cor azul e com olhos azuis. Ter olhos azuis é muitas vezes o símbolo da ingenuidade, pela qual aqueles do sexto raio são conhecidos, ou igualmente de pureza. Podemos ver como o rosto e a forma simbolizam a qualidade interior. No futuro, um estudo atento do rosto e da figura revelará os raios internos, até mesmo o raio da alma. O tibetano sugere o trabalho muito responsável do Mestre Jesus, é em grande parte um trabalho com o Ocidente, e não com o Oriente, e relaciona-se com a estabilização da consciência ocidental, conduzindo-a à certeza e ao conhecimento. O Mestre Jesus, assim como o Mestre KH, está intimamente envolvido nos preparativos para a vinda do instrutor mundial, o Sr. Maitreya. Mestre Deca escreve sobre algumas encarnações significativas do Mestre Jesus. Ele era o grande general, Josué, o filho de Nun, uma encarnação na qual ele recebeu a terceira iniciação. Ele também era o sacerdote, Jeshua,
Fica claro então que Jesus, na Palestina, nasceu como iniciado de terceiro grau, e assim o era há mais de 1000 anos. O momento em que se realizam as diversas iniciações é altamente variável e pode diferir em diferentes períodos da história. Atualmente, dizem-nos, a terceira e a quarta iniciações são frequentemente tomadas na mesma encarnação. No exemplo do iniciado Jesus, encontramos cerca de 1000 anos entre eles, embora a quinta iniciação tenha ocorrido em sua encarnação seguinte como Apolônio de Tiana. O tibetano fala de 2 grandes sacrifícios feitos pelo Mestre Jesus. O primeiro pode não ser bem conhecido ou compreendido, pois somos informados de que ele entregou o seu corpo para o uso de Cristo. O Cristo cooperou com o iniciado Jesus através de uma forma de mediunidade divina. Às vezes, durante o ministério de 3 anos de Cristo através de Jesus, a consciência era de Jesus, mas em outras ocasiões, Cristo estava no corpo do Mestre Jesus e funcionava como ele mesmo, o chefe da hierarquia espiritual do planeta. Naturalmente, o processo é misterioso para nós, pois a maioria de nós não desenvolveu o mecanismo perceptivo que revelaria a mecânica do processo, mas temos compreensão suficiente da constituição sutil do homem para perceber que isso poderia ser feito. Numa curva muito mais elevada da espiral, o nosso Logos planetário e Sanat Kumara tem uma relação semelhante à do Cristo através do iniciado, Jesus. A data de nascimento de Apolônio de Tiana não é conhecida com certeza, embora se diga que ele floresceu no 1º século. Paradoxalmente, pode ser que Apolônio tenha nascido antes da crucificação do iniciado Jesus. Alguns relatos afirmam que ele realmente nasceu antes de Cristo, no reinado de Augusto. Para aqueles que acreditam que Apolônio foi a reencarnação de Jesus, isto pareceria uma contradição intransponível. O método de mediunidade divina usado entre Cristo e Jesus pode, entretanto, ter sido repetido no caso de Jesus e Apolônio. O outro sacrifício pelo qual o Mestre Jesus é muito mais conhecido é a sua passagem pela crucificação, chamada aqui pelos tibetanos de grande renúncia. Crucificação é o termo usado no Ocidente para designar a quarta iniciação, assim como o termo grande renúncia é usado no Oriente. O foco principal do Mestre Jesus tem sido, durante séculos, a Igreja cristã. Mestre D.K. nos diz que ele tem trabalhado para neutralizar os erros e enganos cometidos por seus clérigos e teólogos, uma tarefa monumental. Mestre Jesus é descrito como o grande líder, o general e o sábio executivo. Algumas de suas qualidades sugerem o primeiro raio da vontade e do poder e, de fato, há uma série de semelhanças entre o primeiro raio e o sexto. Não conhecemos esse raio monádico do Mestre Jesus, mas talvez, como no caso do Mestre Hilarion, seja o primeiro raio. Notamos que o Cristo e o Mestre Jesus ainda trabalham em estreita cooperação, com o Mestre Jesus servindo frequentemente como intermediário para o Cristo. O termo sábio é usado em conexão com o Mestre Jesus. É claro que ele é um mestre de sabedoria, e a militância de seu sexto raio, sem dúvida, se ampliou em direção àquela sabedoria sábia que é característica do segundo raio. Embora o Mestre Jesus seja chamado de Mestre da Sabedoria, e ele é, mas tecnicamente ele é um Senhor da Compaixão, assim como é o caso do Mestre Serapis. Ambos irão em direção à estrela Sirius para mais treinamento manásico quando chegar a hora certa. Muitos dos mestres que recebem alunos individuais têm alunos que estão direta e conscientemente conscientes deles em seu papel como mestres. O tibetano sugere que existem certos grandes prelados das igrejas anglicana e católica que, como agentes sábios do Mestre Jesus, podem cair nesta categoria de discípulo consciente. No que diz respeito ao conhecimento e satisfação das necessidades da civilização ocidental, o Mestre Jesus desempenha um papel altamente significativo. Ele promove tudo o que há de melhor nos ensinamentos cristãos. Alguns disseram, embora de forma alguma confirmados, que ele é a inteligência por trás do curso em milagres. Percebemos que, embora ele represente um raio, o sexto, que tantas vezes é responsável pelo separatismo e pelo cisma, não há nada estreito ou divisivo no Mestre Jesus. As suas opiniões são amplas e abrangentes, militando contra tudo que poderia dividir um cristão de outro e a fé cristã de outras religiões. Trecho sobre o Mestre Jesus de a exteriorização da hierarquia. O Mestre Jesus trabalha especialmente com as massas do povo cristão que habitam os países ocidentais e que se reúnem nas igrejas. Ele é distintamente um grande líder, um organizador e um executivo geral sábio. Um grupo especial de devas trabalha sob seu comando, e sua conexão com todos os verdadeiros líderes e executivos da igreja é muito próxima. Ele atua incessantemente no conselho esotérico interno das igrejas, e com ele cooperam os grupos de anjos violetas.
Nos assuntos da igreja, ele mesmo cumpre as ordens de Cristo, salvando-a muito e trabalhando como seu intermediário. Isto parecer-vos lógico, pois o seu destino está intimamente ligado ao da igreja cristã e marca o culminar do seu trabalho para o Ocidente. Ninguém conhece ou compreende tão plena e sabiamente como ele os problemas da cultura ocidental, nem as necessidades das pessoas que levam adiante o destino do cristianismo. Nesta descrição de D.K. vemos novamente a presença dos raios linha dura nas habilidades do Mestre Jesus, isto é, os raios 1 e 7, bem como o sexto raio que qualifica sua alma, e provavelmente o sub-raio da mônada. Outra indicação de que o Mestre Jesus está atualmente associado ao sétimo raio, bem como ao sexto, é que um grupo de anjos violetas coopera com ele. Violeta é a cor do sétimo raio. Notamos que o sétimo raio, assim como o sexto, é evidente e importante em várias das grandes igrejas, especialmente no seu ritualismo. Aqui o tibetano apresenta o Mestre Jesus como mestre que compreende mais plena e sabiamente os problemas da cultura ocidental, presumivelmente, não apenas os problemas relacionados com o campo da religião. Mestre Jesus está intimamente ligado a todos os verdadeiros líderes e executivos da igreja. Esta conexão não pode ser totalmente consciente em todos esses casos, mas haverá necessariamente alunos seus que o reconhecerão. Uma informação oculta muito importante é transmitida. O destino do Mestre Jesus está entrelaçado com a igreja cristã. O seu trabalho com a igreja cristã representa o culminar do seu trabalho para o Ocidente. Aqui, pode haver a sugestão velada de que após a conclusão da obra de Cristo na Era de Aquário, e a fundação de uma igreja nova e universal, o Mestre Jesus, também, como Cristo, pode passar para outro trabalho mais elevado, talvez seguindo o caminho para Sírios, de cujo destino tibetano fala em um tratado sobre o fogo cósmico. Os iniciados que trilham este caminho são principalmente aqueles da quarta e sexta ordem. Como apontado anteriormente, este é o caminho que os senhores da compaixão mais frequentemente seguem, e neste momento o mestre egípcio e o mestre Jesus estão se preparando para trilhá-lo. Voltando ao texto. O mestre Jual-Ku, ou mestre D.K., como é frequentemente chamado, é outro adepto do segundo raio do amor-sabedoria. Ele é o último dos adeptos a receber a iniciação, tendo recebido a quinta iniciação em 1875 e, portanto, ocupando o mesmo corpo em que recebeu a iniciação. A maioria dos outros mestres tendo recebido a quinta iniciação enquanto ocupavam veículos anteriores. Seu corpo não é jovem e ele é tibetano. Ele é muito devotado ao mestre KH e ocupa uma casinha não muito distante da casa maior do mestre, e por sua disposição em servir e em fazer qualquer coisa que tenha que ser feita, ele foi chamado de o mensageiro dos mestres. Comentário. Quando o tibetano escreveu este parágrafo sobre si mesmo, ele não havia revelado sua identidade como Jual-Ku. Alguns de seus alunos, porém, adivinharam sua identidade. Só mais tarde ele confirmou isso, e com um propósito específico ele confirmou isso para alguns. Na época em que a iniciação humana e solar foi ditada, o mestre D.K. era o mais novo dos mestres. Mestre D.K. recebeu a quinta iniciação em 1875, mesmo ano da fundação da Sociedade Teosófica, e no período geral durante o qual ele forneceu informações HPB para a escrita de Isis sem véu e a doutrina secreta. No momento em que escrevia IHS, ele ocupava o mesmo corpo em que recebeu iniciação. Não há informações esotéricas que indiquem se este ainda é o caso. D.K. parece estar estabelecendo algum tipo de princípio quando, após nos informar que recebeu a iniciação em 1875, afirma, e está, portanto, ocupando o mesmo corpo em que recebeu a iniciação. Por que ele diz portanto? Cerca de 45 anos se passaram, aproximadamente 1875 a 1920. Não poderia um mestre ter feito um Mayavirupa, um corpo criado pela vontade, após sua iniciação? Ou será necessário decorrer um certo período de tempo antes que tal Mayavirupa seja criada? Aprendemos que, diferentemente de seu caso particular, a maioria daqueles que atualmente são mestres receberam a quinta iniciação enquanto ocupavam veículos anteriores. Os mestres MKH se enquadram nesta categoria, embora seus atuais veículos, Mayavirupas, se assemelhem muito aos veículos nos quais eles receberam a quinta iniciação. Ele afirma que seu corpo não é jovem. No momento em que este artigo foi escrito, o IHS deveria ter pelo menos 65 anos e provavelmente muito mais. Se, por exemplo, o mestre D.K. recebesse a quinta iniciação quando tivesse 20 anos, seu corpo teria 65 anos na época em que este livro foi escrito.
Contudo, parece muito improvável que ele recebesse essa iniciação culminante numa idade tão precoce. Provavelmente ele tinha muito mais de 20 anos em 1875. De qualquer forma, a idade de seu corpo é relativamente imaterial, é a consciência que conta. Pode-se inferir que os mestres MKH, há tanto tempo associados aos assuntos da Índia, vivem na Índia. Se o mestre DK tivesse uma casa não muito longe da casa do mestre KH, então ele também viveria onde eles moram, talvez na Índia, embora ele seja tibetano. A certa altura, o tibetano diz-nos que ele é residente do norte da Índia, mas essa referência data de 1934, e não temos forma de saber se a sua declaração se aplica a 1920, ou algo assim, quando IHS foi escrito. Certas referências sugerem que estes 3 mestres, e o Manu, viveram em Shigatse, mas esse local é no Tibete, e não no norte da Índia, que o tibetano indica como a área onde ele vive. É possível que os mestres tenham saído de Shigatse em antecipação à Revolução Chinesa e à subsequente invasão do Tibete pela China. Também é possível que eles entendam a fronteira entre a Índia e o Tibete de forma diferente da nossa. Os 3 mestres, M, KH e DK, poderiam, no entanto, ter sido muito ativos no Tibete nos seus assuntos religiosos, independentemente de onde fosse a sua residência, e mesmo depois de se terem mudado de Shigatse, se o fizeram. Percebemos que eles não estariam limitados pelos meios habituais de viagem. Aprendemos que o mestre DK é muito dedicado ao mestre KH. O próprio DK, em outras partes de seus escritos, comenta sobre essa devoção e como ela uma vez, em encarnações anteriores, causou uma queda temporária, seguida por uma compreensão significativa em relação ao orgulho. No entanto, não há dúvida de que sua devoção persiste, o ligando intimamente ao trabalho do mestre KH, e também do mestre M. DK nos diz algo importante sobre si mesmo quando fala de sua disposição para servir e fazer tudo o que precisa ser feito. Independentemente de quais possam ter sido as suas falhas anteriores, ele é agora caracterizado por uma humildade considerável, um senso ajustado de proporção correta. Mestre DK está disposto a ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Esta mobilidade considerável pode estar relacionada com o terceiro raio, mas ele parece intimamente relacionado com o planeta Mercúrio, e apropriadamente é chamado de um mensageiro dos mestres, um papel muito mercurial de geminiano. Voltando ao texto. Ele é profundamente erudito e sabe mais sobre os raios e as hierarquias planetárias do sistema solar do que qualquer outra pessoa nas fileiras dos mestres. Ele trabalha com aqueles que curam e coopera com os que buscam a verdade nos grandes laboratórios do mundo, com todos os que definitivamente visam a cura e o consolo do mundo, e com os grandes movimentos filantrópicos mundiais, como a Cruz Vermelha. Ele se ocupa com vários alunos de diferentes mestres que podem lucrar com sua instrução e, nos últimos 10 anos, liberou tanto o mestre M quanto o mestre KH de grande parte de seu trabalho de ensino, substituindo-os por períodos determinados. Alguns de seus alunos e discípulos. Ele também trabalha em grande parte com certos grupos de devas dos éteres, que são os devas curadores, e que assim colaboram com ele no trabalho de cura de alguns dos males físicos da humanidade. Foi ele quem ditou grande parte daquele importante livro A Doutrina Secreta, e quem mostrou a HP Blavatsky muitas das imagens e lhe deu muitos dos dados que podem ser encontrados naquele livro. Fim da parte 3 de 5.